Mas tem uma coisa que o Fluminense tem e o City não tem, que é um jogador iluminado para sair do banco de reservas, decidindo tudo que é fase, né? O John Kennedy, se a gente for mostrar o retrospecto dele, desse jogador que foi titular contra o Inter no jogo da ida, foi titular nas 2 partidas contra o Olímpia, é verdade, mas hoje ele é um jogador que sai do banco. E sai do banco prometendo fazer gol decisivo. Prometeu que ia fazer gol na final da Libertadores, fez. Prometeu para a namorada que ia fazer a história no Mundial, já fez. Esse é o desempenho desse jogador. Contra o Argentino Júnior, no jogo da ida, ficou no banco, não entrou. No jogo da volta, saiu do banco, fez um gol, na vitória de 2-0. Contra o Olímpia foi titular no Maracanã, não marcou. No jogo da volta, titular, um gol. Aí no empate de 2-2 com o Internacional, uma assistência. No jogo da volta, saiu do banco, decidiu a partida 2-1 Fluminense. Na final da Libertadores, saiu do banco e marcou na prorrogação o gol do título. Ontem, saiu do banco e fez o gol que fechou a conta da semifinal contra o Al-Ahly. Cara, que coisa você ter um jogador do banco com esse poder de decisão. É difícil a gente olhar para um jovem que fala, numa final de Libertadores, eu vou colocar esse jogo no meu bolso, e ele entra e coloca o jogo no bolso. Entra no Mundial de Clubes e fala, esse jogo vai ser meu, e ele faz o jogo ser dele. É difícil, a gente falava antes sobre o Felipe Melo, a personalidade que ele tem, é um pouco disso. Quando aparecem atletas assim, que eles têm uma personalidade de estrela, que eles não se assustam com o desafio, a chance de serem grandes jogadores é enorme. Porque ele tem sim muita qualidade, mas a gente vê muito jogador de qualidade. Ele chega sem medo do desafio, ele está pronto. O Diniz vai chamar ele está pronto para entrar e fazer o gol da vitória. É muito bom para o Fluminense um jogador desse. Outro jogador que, pelo histórico dele extracampo, talvez não tivesse espaço com treinadores aqui do nosso futebol. O Diniz correu um risco ao apostar nele, porque o John Kennedy, além de ser muito bom jogador, ele tem um histórico complicado mesmo. Não à toa, ele estava jogando na Ferroviária no primeiro semestre, com o talento que ele tem. Mas o Diniz foi lá e apostou nele, cara. Ele tem muita personalidade. Essa é um dos principais pontos, uma das principais características desse jogador, que tem várias, né? Bate com as duas, é muito forte, tem drible, faro de gol, assim, absurdo. É outro da base do Fluminense que a gente já está vendo, ouvindo falar dele há muito tempo. Na base, também comentei jogos dele aqui no Sport TV, o apelido, eu sempre gosto de trazer isso, que é importante, né? O maior jogo do Fluminense, o maior rival é o Flamengo. Ele era chamado de Carrasco na base, porque desde novinho, sub-15, sub-17, sub-20, sub-15 não, sub-17, sub-20, ele fazia gols no Flamengo. Jogo grande, ele gosta de aparecer. Então, ele é um cara diferente, que, assim, é um problema hoje, entre aspas, para o Diniz, porque ele merece ser titular. Ele tem bola para ser titular. Só que é difícil encaixar nesse time. Você vai tirar o Ganso, que arma o time, vai tirar o Cano, não tem como tirar o Cano. Mas se você me perguntar, ele é mais jogador do que o Cano. Essa é a minha opinião. Futebol, ele tem mais bola do que o Cano. Claro que hoje, tudo que o Cano fez, ele merece ser titular. Ele está num ano espetacular. Estou falando assim, bola, características técnicas, ele vai ser mais jogador que o Cano, eu não tenho dúvida disso. Ele é muito bom jogador. Eu comentei o último jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, ele entrou e fez um golaço. Eu lembro que eu falei, cara, vou tomar cuidado para falar isso, mas é o que eu penso. E eu fiquei feliz que ontem o Diniz falou algo parecido na coletiva. Potencial, de novo a palavra, potencial de seleção brasileira. É isso que o John Kennedy tem. Cara, o João Pedro chegou na seleção brasileira, né? Convocado pelo Diniz. Eu acho o John Kennedy mais talentoso que o João Pedro. Se for comparar com quem já foi convocado, com certeza. Eu digo de ser o cara chegar lá... né? A carreira do João Pedro foi mais linear, foi jogar na Europa. Eu digo ele tem potencial para ser um cara que vai estar sempre sendo convocado. E ser um cara, assim, não sei se vai ser o camisa 9 titular, mas assim, de estar na seleção. Ele tem esse potencial. Por exemplo, aqui no Brasil, fala-se muito, por exemplo, do Marcos Leonardo. Não, jamais falando mal do Marcos Leonardo, tá? Um grande jogador, mas para mim não tem comparação. O John Kennedy é mais jogador, por exemplo, que o Marcos Leonardo também. É um potencial enorme, enorme, e é claro, depende dele. Depende dele. A gente pode querer aqui elogiar o Diniz, elogiar o Fluminense, na verdade que depende dele. Não é, ele está jogando bem por causa dele. Claro que o Diniz está lá, o Fluminense apostou, mas é ele que resolveu focar e entrou em campo. Quem faz o gol é ele. O Diniz vai lá e resolve para mim. Aquilo ali não significa nada. É bonito, é legal para a gente contar a história, mas quem foi lá e fez o gol foi ele. Então é ele continuar nesses passos aí, porque o futuro é brilhante. Ele é muito diferente, na minha opinião. Tem um cara desse no banco, hein, Grafa?
Ah, mas... Sabendo que você vai fazer uma bagunça. Se pudesse jogar 12, hein? Jogar 12 Resolvia os problemas. Resolvia os problemas, mas vive um momento excepcional e tem que ser aproveitado. Até achei que o Diniz demorou para colocar ele no jogo ontem. Quando você tem um jogador nesse momento fazendo um gol da maneira como ele está fazendo, vivendo um grande momento, tem que usar, porque daqui a pouco o futebol a gente sabe que é fase. Daqui a pouco, aquela bola que entrava, quando ele tirou e já finalizou sabendo que ia fazer o gol. Ele já sabia. Quando a bola saiu do pé dele, ele já sabia que ele ia fazer o gol. O Lima tá pedindo a bola na direita. Tá pedindo a bola. Ele não tá nem aí pro Lima. Ele sabe que ele vai fazer o gol. Personalidade. Ele é muito... É a personalidade dele. Ele sabe o que ele quer, o que ele pode fazer. Mas é como o Conrado falou, depende dele. É lógico que as oportunidades estão sendo dadas, está aparecendo, fez gol na final da Libertadores, fez gol no Mundial agora, pode ser decisivo na sexta-feira, mas depende dele para alcançar tudo isso que a gente está prevendo aqui, né? E a gente quer que dê certo, porque é um garoto do bem, que fez algumas escolhas erradas na vida, a gente espera que ele não faça mais e possa crescer na carreira.